Olá, eu sou Carla Viviane e estamos aqui para mais uma live da série de lives do Licença Felicidade, que foi esse evento que a gente realizou, o último em Florianópolis, e como tivemos participações que foram importantíssimas, resolvemos expandir e trazê-las aqui para vocês. Um momento de compartilhar. Então, hoje é a nossa quarta live e a nossa convidada é a psicóloga Ivânia Nobre, que eu já vou chamar aqui, tá? Um instante. Pronto, a Ivânia já está convidada, a Ivete já está por aqui e a gente vai começar esse bate-papo já já, porque a gente vai falar sobre pensamentos, sobre crenças, sobre essas formações negativas inconscientes que a gente tem e por serem inconscientes a gente nem sabe, né, que acontece dessa maneira e que pode ser muito prejudicial para nós. Então, só aguardando a Ivânia aceitar o convite. Deixa eu chamá-la de novo. Pronto. Vamos ver se agora ela recebe o convite e a gente já começa. Ivete já está por aqui, a Dalci também, a Adélia também. Elas que estiveram juntas conosco no Licença, a gente compartilhou tanta coisa boa que está reverberando até agora. O professor Alvimar também já está aqui. Apareceu a mensagem aqui que Vânia não está conseguindo participar. Vamos ver o que está acontecendo, porque é assim, né? Ao vivo. Ivânia, eu vou te convidar outra vez. Então, basta que você aceite o convite. Pronto, olha ela aí, chegando. Oi, você Oi, está? Carla. É que ainda eu não estou te vendo, só te ouvindo. Talvez sua câmera está fechada, dá uma olhadinha. Peraí. Lívia também já está por aqui. Agora sim, eu estou vendo os seus dedos, eu estou vendo. Acho que o É seu. porque a câmera estava Ah, virada aqui. então. Boa tarde, bem-vinda. Então, essa é a nossa convidada de hoje, que vai trazer esse Boa assunto tarde. muito importante para a gente, porque quanto mais se sabe, principalmente quanto mais sabemos sobre nós mesmos, maior a nossa chance de acertos na vida, né? Então, tudo que chega, chega muito bem. Olha, o pessoal do Licença já está quase todo por aqui. A Ó, que Vina, joia. a Deja, a Álber, Ivete, Dalci, Antônio Alvimar. Nossa, que legal, né? Acho que faltou o nome de alguém aí, a Lília. Já está todo mundo por aqui. Ah, Então, que eu bom vou rever deixar, você. né, que você se apresente, Eulália também. Olha como é importante, né, um encontro como esse que a gente fez. Não ficou só lá, está reverberando até hoje. Cada um levou para casa aquilo que precisa continuar trabalhando, porque é assim, né? Cícero dizia que é isso que importa. Não é o que eu compartilho, se eu compartilho lindamente, se a pessoa sai daquele momento que teve comigo falando, nossa, como fulano é maravilhoso, como ele é sábio. E sim o que cada um leva consigo, né? Então, acho que isso a gente alcançou. Elas estão falando que vão matar a saudade. Então, Ivânia, se Exatamente. apresente e fique à vontade para compartilhar. Até que no Licença, gente, estava com energia de tanta alegria que Ivânia acabou fazendo esse papel de escuta nos bastidores, sabe? Como boa psicóloga. E foi muito interessante, porque exatamente as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer. Então, com vocês, Ivânia. Olá, meninas e meninos, né? Meu nome é Ivânia, para quem está aqui de diferente, né? Eu sou psicóloga, atuo com a clínica e com a psicologia organizacional. E muito do que foi falado no Licença 8, né? Ficou assim associado a umas ideias que eu tenho, assim, que estão muito presentes na clínica, que são as dificuldades que as pessoas têm
de agir, de repente mudar de carreira, de tentar coisas novas, especialmente com essa idade que é o público do licença, né? Geralmente são pessoas acima dos 30 Sim, anos. Então, assim, existem dificuldades muito comuns que lá foram vivenciadas, que aqui na clínica aparece. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Existe uma palavra muito na moda que é procrastinação também, né? O que que seria procrastinar, que também tem a ver com esse tema, né? Com essas crenças, com esses bloqueios psíquicos aí que nos impedem de agir e nos desenvolver, né? Seja de forma pessoal ou de forma profissional. que são esses vieses inconscientes que a gente tem, né, que também são chamados de crenças limitantes, porque a gente comete, faz ações, atua de uma forma que a gente não se dá conta. O que em mim está expressando agora? O que em mim está falando? O que que eu estou dando vazão? É algo meu, é algo que eu gostaria, ou é algo que vem de fora, né? Porque esse viés ele pode estar ligado a várias coisas, que são essas formações negativas. E claro que a gente se prende muito mais ao negativo do que ao positivo, que é uma Uhum. coisa também muito presente na nossa vida. Nossos registros de dor, de mágoa, do que não nos faz bem ficam muito mais cristalizados do que o bem, né? O bem em nós, o bem que chega até nós. Então, falar dessa formação negativa inconsciente, dessa crença limitante, e a palavra já diz, né? A gente se limita. E ao limitar, a gente deixa de expandir, e expandir, sobretudo, em nós mesmos. Isso. E onde que isso começa, né, Carla? Você falou aí que são representações internas, negativas, inconscientes, né? Muita coisa, né? Uma nomeação grande, né? Uhum, Por que inconsciente, né? Porque começa, na verdade, na infância. É desde a infância, é no nosso primeiro lar, né? Ali no nosso primeiro meio, onde a gente começa a aprender todas as coisas. Essas crenças, representações negativas, vêm quando os nossos pais repetem coisas e que a criança vai ouvindo e internalizando, porque afinal vem de pessoas que ela ama e confia. Desde bebezinho, olha, filho, isso aí você não dá conta, você não consegue porque você é pequeno, né? Quantas mães começam a limitar o seu filho, ainda criança, com essas simples afirmações que às vezes achamos que não vai reverberar em algo para o futuro, em algo grave, mas vai. Porque papel de mãe é apoiar esse filho. Olha, você não está dando conta sozinho? Deixa eu te ajudar. Você consegue. Então tá aí uma frase, né, que já é uma frase positiva, afirmativa, né? Que vai levar essa criança a dar conta de suas primeiras coisas. Será que criança não dá conta de nada mesmo? Mas você está ali para ajudar, você está ali para apoiar essa criança. Na segunda infância, essa criança está em contato com quem? Com a família ampliada, não é isso? Com os amigos dos pais, os amigos da mãe. uhum. E aí, essas crenças vão se reforçando, né? E muito, muito nesse sentido de você não dar conta, você não consegue, isso é difícil para você, e a mãe passa a fazer por essa criança. E outra Chega a coisa, adolescência. só ilustrando e tentando colaborar aqui um pouquinho também, eu sempre falo isso porque os pais começam a dar uma identidade para esse filho, né? Que às vezes não é dele, mas começa a falar na frente do menino, nossa, mas ele é muito ciumento. Olha como ele é. Ele tem tanto ciúme do irmãozinho, ele tem tanto ciúme de mim, que sou a mãe dele, como se isso fosse algo positivo. Então, a criança que ela está criando essa identidade ainda, ela ouve da mãe dela que ela é ciumenta, que é algo que não é positivo. Mas a mãe está citando e está contando para os outros, então é bom ser ciumento, então eu vou pegar para mim.
E aí, E não é? ela vai constituindo uma identidade que não é a dela, mas a forma que a mãe vê ela, o pai vê ela, Uhum, vai constituindo essa identidade da criança. uhum, Exatamente. uhum. É um conceito psicanalítico isso aí. Sim, sim. Na Então a gente tem que cuidar, adolescência, né? né? Oi? Por isso que a gente está tratando isso aqui, gente, porque nós já somos adultos, mas todo mundo tem um relacionamento com criança, se não é filho, é neto, é o filho do vizinho e tudo. Então, tudo que a gente traz de conhecimento é para que a gente comece a olhar com esse olhar ampliado, né? E é uma forma de curar situações, por isso que vai reverberar lá na frente numa crença que pode ser até destrutiva, né? Uhum. Aí chegamos na adolescência, os nossos grupos se ampliam, né? Aí vem diversos grupos, como também a sociedade, a cultura de maneira geral. Esse adolescente tem a oportunidade aí de ampliar aquilo que foi aprendido dentro da primeira escolinha, que é a Uhum. família. Ele tem essa oportunidade de ampliar, mas quantos têm a oportunidade de ampliar? Que espaço é dado para o adolescente para ampliar a sua maneira de pensar, né? Para ampliar as suas possibilidades de agir. Muitas vezes ele continua diante de quê? De imposições sociais e culturais que vão moldando, continuam moldando esse adolescente, essa identidade adolescente, né? Para quê? Para que se adeque Um padrão, socialmente. né? Um padrão estabelecido que não é ele, né? Então vem Não é ele mais uma essa vez. coisa de que eu preciso estar no grupo. O adolescente tem muito disso, né? Se eu não tivesse tênis, eu não sou aceito no grupo. Se eu não vestir essa roupa, então a gente joga para fora coisas que a gente teria que ter. E mais uma vez, nos distanciamos da nossa autenticidade e da nossa espontaneidade. Por isso que lá na outra fase que você vai trazer daqui a pouco, você pergunta para a pessoa, quem é você? Eu não sei. Parece que essa pergunta é mais difícil, né? Eu não sei quem sou eu, Carla. E o adolescente, ele até quer ser espontâneo, né? Por mais que ele esteja ali se identificando e repetindo ações do grupo, ele quer ser espontâneo, e ele sonha, ele tem sonhos Uhum, do que ele quer ser quando crescer. E aí, se está no meio em que a família é pobre, por exemplo, a família é toda uhum, pobre, ele começa a ouvir o quê? Ele está pensando em uma profissão que talvez vá lhe trazer prosperidade. Mas ele está no meio de pessoas que repetem: nasci pobre, vai morrer pobre, né? uhum. Isso não é Ele para vai você, tentando. meu filho. Olha que coisa horrível, né? Isso não é para você. Que horrível, né? Ouvir isso de Então, alguém que você ama e que você considera como autoridade em sua vida. Poxa, se é meu pai que está me falando isso, deve ter motivo, né? é mais uma determinação psíquica negativa que vai sendo implantada. Uhum. O que, que o indivíduo quer? Ele quer pertencer, não é isso? Isso. Aí, Freud vai dizer, em O Mal-Estar da Civilização, que existe uma incompatibilidade muito grande entre o que é o desejo do indivíduo e o desejo civilizatório, né? Nós estamos sempre sendo o quê? Preparados para nos adaptarmos à cultura, para sermos sociáveis e, por consequência, estaremos o quê? Agredindo a nós mesmos, aos nossos sonhos, aos nossos desejos, vão sendo mutilados por aquilo que é interesse capitalista. Uhum. Uhum. Não é isso que É, acontece? e aí a gente pensa assim, nossa, mas então meus pais foram ruins? Não é? É que os pais também conhecem o mundo e sabem o que está sendo determinado nesse mundo e sabe o que é valorizado. Então, claro que no entendimento dele, com a informação que ele tem, se ele não sabe desse lado do ponto de vista psicológico, psicanalítico, é onde ele acha que ele está fazendo bem para o filho dele, porque, nossa, meu filho vai, no popular, né, colocar o chapéu onde a mão não alcança. Então, não, filho, faça uma coisa aqui mais moderada, porque, sabe?
e deixa de estimular, deixa de motivar. Então, tudo isso, vocês que estão nos ouvindo agora, e se vocês pesquisarem na vida de vocês, na historiografia, com certeza vocês vão encontrar algum ponto onde vocês foram estimulados, onde vocês foram inibidos para viver essa verdade interior, né? Para viver se você, ou na comparação com a filha do vizinho, com o filho do outro, aquele que é bom, você não faz nada direito, ou mesmo de algum educador desavisado, né? Hoje eu acho que isso não acontece mais, porque as pessoas sabem disso, tem sensibilidade, mas em tempos mais passados era uma rigidez e uma coisa que era aquilo e pronto, acabou, e todo mundo tratado como um jeito só de fazer as coisas. E Uhum. não é assim que acontece, porque nós somos diferentes, né? E isso vai ser culpa dos pais? Uhum. Não, porque foi também o que eles Sim, aprenderam. E eles estão o exatamente. quê? Repetindo esses padrões negativos, essas falas, né? Esses pensamentos. Estão repetindo para os seus filhos. Então, assim, não é pai e mãe que vai ser culpado, né? É todo o processo civilizatório a que estamos submetidos. É a toda uma cultura, né? Aí na idade adulta, né? A gente cresce o quê? Com crenças assim bem populares, né? Mulher no volante é perigo constante. Exato. Será que onde que veio uma crença assim, né? Ah, Provavelmente de quando a mulher se começou a se inserir nessas condições, né? Que antigamente era só para os homens, dirigir era só para homem, gente. sim. Então, peraí, vamos segurar essa mulher aqui. Aham, aham. E hoje, se a gente vê as pesquisas, isso é demonstrado até no quando você vai contratar um seguro para o seu carro, mulher paga até menos do que homem, porque a mulher, exatamente por ter sido recebida essa denominação, ela é mais cuidadosa, né? Então, até o seguro às vezes é mais barato para as mulheres. Uhum. Então, essa algo que a gente vai recebendo por conta disso, porque foi algo novo. Então, vem essa frase do popular, né? Como E tantas a gente pode outras. pensar que isso é coisa do homem? Não. Às vezes a própria mulher diz, ela também é mulher, né? É ela que está dirigindo. Então, assim, o que você está dizendo para sua filha? Né? Você está dizendo o quê? Olha, mulher nunca vai saber dirigir bem, então nem preciso me esforçar. Eu Uhum. posso ser uma má motorista mesmo, porque afinal eu sou mulher. Então, assim, é uma afirmação negativa acima de outra afirmação negativa que você vai dizendo para si mesmo e sua filha escutando, né? Tem uma outra muito, muito, muito comum que é Vânia, homem não presta. antes de você falar isso aí, deixa eu só trazer, porque a gente está num esforço, gente, para trazer os homens para esse espaço terapêutico de entendimento e de reflexão. E a gente tem um homem aqui na live, o Miguel Arcanjo, e ele escreveu aqui, não estou menosprezando o comentário de vocês, tá? Do feminino, viu, gente? Mas aqui a gente precisa. É muito raro os homens, né, se interessarem por esses assuntos, então quando tem a gente aplaude. O Miguel está Exatamente. falando aqui, às vezes tenho dúvidas, será que o mundo que era para eu viver é esse? Vou deixar que você responda, tá? Sim, é o mundo de todos nós escolhemos estar aqui, né, Ivane? Uhum. Porque afinal sua filha pode estar nesse mundo, sua sobrinha, sua Sim, filhada, né? sim, sim. E aí É, e vai nesse crescendo com mundo, essa crença. esse mundo que ele está dizendo, eu acho que se refere mais de tudo que a gente chega aqui, que as pessoas falam, você chega como uma página em branco e através dessas interações a gente vai se construindo, né? O que não é fácil, porque não tem, embora tenha padrão, mas não tem um assunto que seja da gente se conhecer. Então a gente se perde entre aprender a falar, aprender matemática, aprender a socializar, mas sobre nós mesmos é muito pouco o que a gente aprende, né? Então a gente se sente solto, né? Um estranho no ninho. Uhum. Essa constante adequação ao que é externo faz com que
com que nos distanciemos, né, do que é interno, do que é nosso, do que eu sei sobre mim, né, do que eu quero para mim. É sempre uma adequação. É tanto que antigamente, né, todo mundo fala assim, eu vou fazer direito ou medicina. Não sabe nem por quê. Porque é Eram uma dois construção cursos. social que são cursos que vão trazer um favorecimento, né, aí, profissional, financeiro. Mas, assim, o que esse adolescente gosta? Por que ele não poderia ser próspero, fazendo aquilo que gosta, se aperfeiçoando nas habilidades que ele já tem, reforçar o que já tem de bom, né? Muitas vezes tentando se adequar, a gente tem que ficar bom naquilo que a gente não é tão bom ainda. Aí vem sofrimento, né? Vem ansiedade, vem até mesmo depressão, porque às vezes são habilidades que eu não dou conta ainda, não estou preparado, né? Não é um processo que se torna. Porque quando é algo que eu falo que todos nós fazemos muitas coisas bem, né? E dentre essas coisas, né, a gente tem que eleger uma que dentro dessas competências todas é a que a gente tem é melhor, porque além de fazer bem, você ainda gosta de fazer aquilo. Então, isso é determinante também. Mas essas crenças, esses pensamentos negativos que a gente internalizou, eles não permitem que a gente aproxime de nós mesmos. Para fazer essa pergunta final, do que eu gosto, né? O que faz meu olho brilhar? O que vai me trazer esse sentimento de autorrealização? Então, a gente vê um tanto de gente se aliando e fazendo movimentos, porque é algo que vai trazer um ganho financeiro, mas que pode trazer esse ganho financeiro e, ao mesmo tempo, destruir sua saúde, porque você está todo dia exercitando uma coisa que você vai para aquilo como um condenado, porque você não gosta. Então, olha o que é a crença do mundo, a crença do outro colocada em sua vida e o quanto isso é nocivo para você. E a maioria, Uhum, quando você fala, essa é a crença, acho que primária. Não, isso não é para mim. Quem falou que não é para você, né? uhum, Por quê? E a gente fica uhum. naquele lugar, né, que eu sempre falo, a gente está onde a gente se coloca. Mas será que foi você que se colocou aí? Ou foi esse medo? Ou foi o outro, o olhar do outro? O Uhum. julgamento do outro. Então, tudo isso é limitante na nossa vida e a gente tem que, aqui como a gente está refletindo hoje, eu espero que vocês, enquanto a gente está falando, que vocês estejam acessando As esses momentos. suas próprias crenças, né? Exatamente. Os seus próprios pensamentos e atitudes que são negativas diante da vida, Sim. né? O que a gente chama de determinantes psíquicos, porque vem Uhum, lá da infância e vai se implantando inconscientemente. uhum, Então, nós já falamos da crença do eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. uhum. Nós já falamos da crença do nasceu pobre, vai morrer pobre. Nós já falamos mulher no volante é perigo constante. Tem a do homem não presta, que é um jargão assim também, né? Horrível para os A partir do relacionamentos. momento que eu afirmo o homem não presta, eu começo a observar mais homens que são ruins, mais homens que não são boas pessoas, mais pais que não são bons pais, amantes que não são bons amantes, né, maridos. Sim. Ou eu passo a enxergar homens bons. Uhum, uhum. Se a gente fosse dar exemplos de homens, nós mulheres, vamos lembrar de mais homens que foram ruins ou de homens bons? Não existem homens Eu bons? sempre falo para as pessoas que eu atendo: ai, Carlinha, não, homem é tudo igual. Eu falei: para de falar isso, até porque inconscientemente você vai atrair um desse modelo aí. Por quê? Porque você quer reforçar a sua crença. Isso também, do fato da gente querer ter razão, então a gente vai atrair situações e pessoas para reafirmarem aquele nosso pensamento, aquela nossa crença. Então, essa história de ficar reproduzindo, porque eu tenho o dedo podre, não existe dedo podre. E Nossa, já são três crenças reforçando a mesma coisa, né? exatamente, eu tenho o dedo podre, ai não, eu vou ficar sozinha, dá muito trabalho,
Então, tudo isso, gente, a gente que fala que se interessa por autoconhecimento, que quer uma vida leve, quer usufruir da vida e quer se aproximar de si mesmo, se você não olhar para isso, como é que você vai chegar dessa construção do ser que você é a partir de si mesmo? Não chega, sabe? Então você vai entrar numa roda viva de desculpas, de justificativas, de crença. Ah, não, porque minha avó falou que o homem não prestava, minha mãe reafirmou isso, sabe? Então, isso é Uhum. tão sério, Ivane, que tem casos, assim, por exemplo, que tem casa que tem 7 mulheres, a mãe ficou viúva e teve várias filhas, nenhuma casa, porque Porque o todas homem não presta, homem não né? presta, entendeu? Então, para a que casa tem que morar bem longe, porque senão ela volta para o mesmo padrão. Então, quando você observa a vida, que muito que a gente fala aqui também não é de teoria, é observação, é analisando, vendo o que acontece no nosso entorno, a gente vê isso acontecendo. Então, a Uhum. gente fica, né? Outra coisa, a pessoa que está no relacionamento e não tem coragem de ter uma conversa franca, amorosa, né? E honesta, porque se eu falar isso, ele pode não gostar e pode me deixar. E mulher precisa de um homem. Mulher precisa Uhum. de um homem como um homem precisa de mulher, mas não simplesmente porque você tem medo de verbalizar o que você sente. Então, tudo isso são crenças, tudo isso são essas coisas negativas que a gente traz e que são esses vieses inconscientes, né? Que a gente faz. Outra crença, não tenho mais idade para isso. Horrível. Como é que você É não tem tarde, aí idade? tem uma que reforça. É tarde demais para começar. Tarde demais para começar, eu não vou mudar nessa altura da minha vida. Como é que você quer que eu mude nessa altura da minha vida? Isso era no meu tempo. O seu tempo é agora, criatura. Você está vivo, enquanto você está vivo, é o seu tempo. Eu atendo pessoas que falam: ah, não, mas eu já estou com 50, eu já estou com 60. Sim, se você viver 80 ou 90, você tem mais 20, mais 30 anos e você vai continuar do mesmo jeito. Então, Uhum. por uma acomodação, por uma crença que é assim, ou às vezes ruim com ele, pior sem ele. Pelo amor de Deus, a gente tem que parar de repetir essas coisas e começar a pensar, né? Que é muito importante. O que você escolhe repetir para você mesma todos os Exatamente. dias, Uhum, né? O uhum, que que você escolhe repetir para você mesma todos os dias, para que seus filhos também escutem, né? uhum, Seus amigos e as pessoas próximas a você, uhum, para que em vez de ser o que conduzido, você possa então influenciar positivamente as uhum. atitudes, os pensamentos das pessoas, né? A respeito do que é a vida. Sim, e a gente fala isso, né? Tipo, muitas vezes as pessoas não querem escolher, né? Se posicionar positivamente pelo medo do fracasso. E aí a gente Uhum. deixa a nossa vida na mão dos outros, para que Uhum. os outros façam escolhas. Isso também é uma crença, né? Aí eu vou me colocar nesse local aqui porque eu sou uma pessoa que não falha. Todos nós somos falíveis, sinal que estamos tentando. Olha que coisa linda, né? Porque a gente E tem a que gente fazer isso. aprende e cresce com o quê? Com os nossos erros e com aquela parte de nós que é imperfeita, Uhum, né? A gente não aprende só com os acertos na vida. Com relação a essa crença de que é tarde para começar algo novo, cada dia é uma oportunidade e você pode começar devagar com o seu primeiro passo, uhum, né? E você pode também começar a seguir esse seu caminho no seu próprio ritmo. Não tem que ser igual outra pessoa fez. É no seu ritmo, é no seu tempo, uma coisa de cada vez, sempre um primeiro passo. Né? Não se chega a um objetivo da noite para o dia. Tudo é construído. A pessoa que eu sou hoje foi construída na minha infância, na minha adolescência, na minha idade adulta. Então, assim, tem metas de curto prazo, mas a maioria das metas realmente que vão te trazer assim
as maiores realizações, né, quando você chega nessa fase da vida, após os 30 anos, Uhum. são aquelas que você construiu pouco a pouco. Sim. E ainda dá tempo de começar algo novo, de começar a construir agora um futuro que seja bom para você daqui 5 ou 10 anos, né? E a natureza, né, que eu sempre falo que é a minha grande mestra, ela ensina isso, né? A potência do vir a ser está na semente, que fica um pouco ali na escuridão, até que nasce, vai se fortalecendo com um caule. É mais ou menos como as fases da nossa vida. E chega a hora de amadurecer para ser colhido, né? E o colhido é usufruir de quem somos. Como o trigo, que a gente sabe disso, o trigo, para soltar os bagos ali, ele tem que ser batido, assim, sabe? Porque senão ele não desgruda. Então é a hora que a gente amadurece emocionalmente e fica pronto agora. E o Rubem Alves, que eu gosto muito de citar também, que é um escritor mineiro, né? Que já faleceu, ele fala isso, né? Não dá para. Tem gente que vai morrer piruá, porque não passa pelo fogo, né, para virar pipoca. Então nós não vamos ser nós mesmos se nós não nos experimentarmos. Se você sentar aí no banco das suas crenças, porque sua mãe falou, o professor falou, o vizinho falou, alguém um dia te falou alguma coisa e você tomou aquilo como verdade, sua vida fica estagnada, parada, e você vivendo, deixando que o outro tenha poder sobre a sua vida, sendo que você recebeu essa vida. Então, esse poder de escolha, ele é importantíssimo, e de pagar o preço, porque nós temos que desejar as coisas com as consequências delas. Isso se chama responsabilidade. E ninguém diz que tem que dar certo. Tem hora que vai dar certo, tem hora que não vai dar, e tudo bem. E Você se está aprende da mesma forma, da né? mesma. Quer ver uma bem comum, que eu acho que essa todo mundo usa e não percebe que é uma representação negativa, que não vai te ajudar em nada? Eu não tenho tempo para mim ou eu não tenho dinheiro para isso. Isso, Então, essas daí são parece básicas, né? que não. Eu não tenho. Aí a pessoa não pergunta, né? Mas às vezes eu pergunto: você não tem dinheiro para isso? Mas todo dia você está com uma roupa nova. Você tem dinheiro para gastar com sua aparência, mas você não tem dinheiro para fazer essa pausa, para você se olhar, para você se perceber. Por quê? Entendeu? O que que tá aí? O que que tem por trás disso de que eu não tenho tempo para mim também? É porque você se vê bem no papel de estar sempre fazendo para os outros, né? Uhum. Eu sou um desses modelos aí, que eu adoro fazer pelos outros. E aí a gente tem que aprender, poxa, não pode ser assim. Algum motivo É. tem para querer ficar fazendo as coisas pelos outros o tempo todo. Que crença O é que vai essa também? contradizer isso, o que vai contradizer isso é o quê? Cuidar de mim é essencial. Sim. É isso que a gente tem que repetir para nós mesmos, Uhum. né? E cuidando de mim, aí sim eu vou estar apta a cuidar do outro. Outro. E Porque se eu não fica. estou Sim. bem, como eu vou fazer o outro se sentir bem, Uhum. né? Sim. É por esse tipo de afirmação positiva que a gente muda aquilo que a gente fala e repete e se transforma em pensamento e atitude negativa. Uhum. Sim. Então, assim, olha, é uma coisa que se a gente não se conscientiza, né, desse processo, a primeira coisa é conscientizar, é olhar para mim e pensar: o que eu tenho pensado é negativo, é positivo, né? Agrega na minha vida, subtrai. O que que eu tenho feito? Porque enquanto também eu não paro e não tenho essa consciência, eu não consigo identificar onde que eu estou tendo essa coisa negativa e até num ponto inconsciente. Então, primeiro eu tenho que identificar. E também depois saber onde é que aquilo ali está desaguando. Então, reconheço a existência disso, examino essas crenças. Se eu não consigo fazer isso, procuro um profissional, um terapeuta para te ajudar. Porque também, Uhum. às vezes, a gente mente para a gente o tempo todo, para não ter que olhar para isso. O problema é sempre dos outros. Não, mas eu não sou assim, não. Quem é assim é fulana. Até
que na live, às vezes, a gente está escutando e a gente pensa assim, nossa, o fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Esquece o É, fulano, tá? Se coloca você ouvindo e começa a fazer isso. Será que eu reconheço a existência disso em mim? Será que eu estou é. examinando minhas crenças? E depois você fala, peraí, eu vou ampliar essas minhas expectativas, eu vou ampliar esse meu mundo, eu vou sair dessas crenças como alguém que sai do casulo, porque senão a gente vive como uma topeira, né? Uma topeira que a gente mesmo criou. E um Uhum. mundo aí cheio de oportunidades nos aguardando. É. E sempre um pensamento e uma fala negativa, do tipo eu não tenho tempo para mim, ou eu não tenho dinheiro para cuidar de mim, vai reverberar no quê? Em uma ação negativa, que é negligenciar a sua saúde, Uhum. né? Sempre vai reverberar em algo negativo. E assim, e depois que a gente faz isso tudo, que a gente está convidando vocês aqui, eu tenho que fazer o quê? Para agora vir para a prática. Desafiar minhas crenças limitantes. Então, se eu Uhum, tenho medo, eu vou trabalhar minha coragem, né? Sempre fazer uma coisa reversa aí. Se eu sempre me achei pouco ou não merecedora, o que eu vou fazer para mudar isso? Porque senão tudo que a uhum, gente está dizendo aqui, que a Ivânia está trazendo, vai ficar como pérolas aos porcos. Então, sabe, a gente precisa de fazer isso, ter esse entendimento, porque qualquer coisa a gente precisa de ação. Só vai servir o que a gente está falando aqui se depois da live ou de escutar, se você estiver se colocando nesse local de escuta sobre si mesmo, para operar as mudanças necessárias e depois contar para a gente, porque é transformador, né? uhum. De uma forma prática, né? O que que dá para fazer também? Quando você se afirma, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, o que você pode relembrar é situações da sua vida que te provam o contrário, Uhum, né? Do que na sua vida que você deu conta, uhum, né? Do que você achou fácil, o que que você conseguiu, o que que você já conquistou até aqui? Será que essa sua história de vida comprova isso que você diz para você mesmo, né? Que não consegue, que não dá conta, o que não é para si? uhum, Mas e durante toda a sua vida, o que que pode reforçar o contrário daquilo que você diz? O que que na prática você diz, você faz, né? O que que na prática você faz que contradiz aquilo que você fala para você mesmo, né? uhum, Pensando assim nessas atitudes e também de tudo que está ao nosso entorno e que é bom e que é próspero e que é positivo, é que a gente começa a pensar, a gente usa o termo de enfraquecer isso que é tão dominante, enfraquecer essa crença que é limitante, uhum, né? Sempre olhando para os nossos exemplos. Os nossos olhos não podem estar voltados para aquilo que é ruim e para as coisas que não deram certo. uhum. Porque sempre tem uma pessoa boa para você se espelhar, mas às vezes você prefere usar o quê? Um exemplo que foi ruim numa roda de conversa. Sim. Até quando você vai conversar com um amigo, às vezes você vai trazer o quê? Aquilo que não é bom, que não é produtivo na vida, quando na verdade você poderia usar esse tempo para falar daquilo que deu certo, daquilo que pode dar, de pessoas que têm sucesso, de pessoas que estão fazendo bem, né, para os outros, gente, mas especialmente para nós mesmos, porque esse é o nosso grande conflito o tempo todo na vida, né? Ser sociável, adequar-se às normas ou fazer aquilo que eu quero, seguir aquilo que é meu desejo. É sempre um conflito muito grande entre eu ser e me adequar perante a sociedade e perante aquilo que é o desejo do outro, né? Que seja o desejo dos meus filhos, que seja o desejo desse meio social, de quem trabalha comigo, né, na minha empresa. Muitas vezes também eu me lembrei aqui de algo que é bem comum. Talvez a pessoa até tenha hábitos saudáveis, valoriza trabalho e valoriza também seus momentos de lazer, os seus momentos de cuidado com a saúde. É uma pessoa que equilibra a vida social, emocional e profissional.
A pessoa que equilibra tudo, mas entra numa empresa onde a cultura é da alta produtividade, né? Tem gente que fala assim, ah, você não tem tempo, o que que você faz de meia-noite até 5 da manhã? Então, peraí, Que não pode nem dormir para ter sucesso na vida? Então, assim, ter muito cuidado também, porque você pode passar a ser influenciado por pessoas que querem produzir, 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 e é por isso que se perdem, porque não tem tempo para contemplação, né, para o cuidado consigo. O ócio é produtor de ócio conhecimento também. criativo, Né? né? A pausa é essencial. E é interessante a gente falar isso, né? Porque você começa a viver a história do outro que não é a sua. Então, a Dalcia até falou aqui que as crenças precisam ser transformadas e ressignificadas. Só a partir do reconhecimento da existência delas também, como a gente falou, né? E às vezes você pega até a crença do outro, porque fulano é daquele jeito, por isso que também saber com que a gente está se relacionando é muito importante, né? Com Uhum, quem que eu ando que vai fortalecer as minhas crenças positivas ou que fortalece só as negativas. Eu, por exemplo, eu falo isso. Gente que vem falar de doença comigo, eu passo por passeio. Porque a pessoa só sabe falar sobre aquilo como um troféu. Então, assim, tudo isso que a gente está compartilhando aqui hoje é isso. Como sou eu em todos os meus momentos, né? Porque suas crenças estão presentes aí. Você é mais otimista, você é mais pessimista. Qual que é seu assunto preferido? Você é monotemática, porque tem gente que só tem um tema. Você pode conversar com uma pessoa a vida inteira, ela só fala sobre aquela coisa. E principalmente se for sobre uma coisa ruim. E ainda tem gente que concorre com você quando você conta uma coisa ruim, porque o dela é muito pior que o seu. Então, como é que uma pessoa dessa está querendo construir uma vida que tenha saúde mental, saúde emocional, se todos os passos dela são em direção ao negativo? O que eu estou alimentando em mim? Então, olha como é importante trazer essa consciência, né? uhum, exatamente. É, a gente pode pensar assim também que essa nossa busca de prazer, né, claro, vai estar sempre em conflito com o quê? Com as restrições sociais, e que isso vai nos causar um mal-estar, né? Porque às vezes eu sei o que eu quero, o que eu busco, mas está em contradição com meus valores, mas são valores herdados, não são de fato os meus. Sim. Está em conflito com o meu meio social, com a minha família, né? Filhos, marido. Está em conflito com algumas coisas. Vai gerar o quê? Um mal-estar. Isso afeta o quê? A minha liberdade de ser eu mesma, a minha liberdade de ter meus próprios sonhos, a liberdade de fazer por mim, ao invés de estar sempre sendo restringida ali por aquilo que é socialmente aceitada, né? Uma mãe assim 100% dedicada somente aos filhos, né? Uma esposa também, uma profissional que, por ser mulher, ela tem que se desdobrar para ser mais e mais perfeita ainda, vai gerando esse mal-estar, vai afetando a sua liberdade de ser você mesma no mundo. E Tudo olha, isso vai deixa eu. transformando o quê, gente? Esse mal-estar da civilização vai trazendo o quê? Os transtornos pessoais, mesmo transtornos Sim, psíquicos, né? Nós podemos dizer adoecedor, né? que, Uhum. que a cultura ela gera transtornos É, psíquicos. sim. E é só, eu tentei te interromper aí porque eu lembro que uma vez, acho que no licença 5 ou 4, não sei, uma pessoa já tinha comprado a viagem, já ia e tal. Perto de ir, o ex-marido chegou e falou para ela assim: Você vai viajar e vai deixar o seu filho? Sendo que o filho ia ficar com a avó ou alguém conhecido, que ia cuidar, claro. Ela não foi, Uhum. entendeu? Então, isso também a gente precisa ter muito cuidado, que são essas coisas que a gente traz da cultura, que uma mãe tem que dar a vida pelo filho, que não sei o quê, dar a vida pelo filho, não é isso, gente. Não é ficar colado. Toda mulher que chega aqui na clínica
traz sentimentos de culpa e inadequação. Ou de Uhum. culpa ou de De inadequação. inadequação. É. Quando ela segue seus sonhos, inadequação. Uhum. Quando ela não segue, né, ou segue também, culpa. Culpa. Ou culpa por Uhum. não seguir, por não fazer por mim mesmo, ou culpa porque eu segui e estou deixando meu filho para trás, né? Na cabeça dela, como se o filho não tivesse que seguir sua própria vida e ter sua oportunidade de crescer também para além Sim, dessa mãe. sim, eu mesma, eu posso me dar como exemplo nisso aqui, porque até meu filho um dia falou assim comigo, Mames, sabe quando eu era pequeno, eu achava que você não se importava comigo, porque você era muito diferente das mães dos meus coleguinhas. Você não brigava comigo se eu tirasse B. Você não fazia várias outras coisas. E hoje eu vejo que isso foi maravilhoso, porque você estava muito preocupada com a minha saúde emocional, com a minha felicidade. E você me ensinou a ser independente, a ser capaz, a não precisar de você, sabe? Uhum. Ele foi me falar isso agora, aos 33 anos, sabe? E eu achei muito legal, porque eu não sabia que ele tinha sentido isso, porque ele comparava com a mãe dos coleguinhas. Mas é que para mim aquilo fazia sentido. Eu lembro que eu ia na reunião da escola e uma mãe um dia me falou: Você não preocupa porque seu filho não tirou A? Eu falei: Eu não preocupo porque meu filho não tirou A. Meu filho não é só um ser que estuda, ele tem várias outras coisas que para mim precisam estar em equilíbrio. Se tiver em equilíbrio, está tudo bem. Não é isso, sabe? Mas aí a gente se coloca nesse lugar da sacrificada. Tem mãe que não pode ir ao banheiro que o filho está batendo na porta e não coloca o filho no lugar dele também, né? E depois, Eu já vivi. quando o filho sai dessa situação de necessidade, e vem a síndrome do ninho vazio, a pessoa não sabe o que fazer com a vida dela, porque ela nunca viveu. Ela viveu para o marido, ela viveu para a igreja, ela viveu para o filho, ela viveu para os pais. E você? Uhum. O que em você viveu, né? Então, tudo isso a gente precisa repensar, acredito. Eu também já vivi uma situação parecida com os meus filhos. Nunca tive problema com eles na escola, nem com nota, nem com relacionamento. Uhum, E aí, para não tá, ter que ir em algumas reuniões, né, especialmente quando eram muito pequenininhos e eles queriam ver a mãe na escola no dia de reunião, o que que eu costumava fazer? Eu pegava a fila do professor de educação física, quando tinha filosofia, do professor de filosofia, uhum, porque o que na verdade, e eles estranhavam, né, assim, me ver e tal, e as perguntas que eu fazia, o próprio professor estranha as uhum. perguntas, porque o que que eu queria saber? E aí, como que ele é? Como ele é com os colegas? Como ele é com você? Sim, Aí o professor respondia assim muito, de uma forma muito resumida, e falava, e começava a falar da nota. Eu, não, mas não é da nota que eu quero saber. sim. Para mim é importante saber se ele está feliz na Mas escola. E é os o professores padrão, ficam. né? É o padrão, é o que cobram, é o que é vigente, né? E, Os professores eles ficavam surpresos, porque eu não ia lá para saber de nota, eu não pegava a fila do professor de matemática, é nem mais do difícil. professor de, sei lá, geografia ou história, né? Eu ia sempre nesses professores aí que davam disciplinas à parte, né? Disciplinas complementares ali da escola regular. Então, Porque por que eu ia falar eu, de nota? sim, eu penso que o que a gente está fazendo aqui agora é dizendo exatamente isso. Está na hora de rever conceitos, está na hora de dar sentido àquilo que vivemos, né? Principalmente, sobretudo, a nossa vida, porque a sua vida é a sua vida. Será que estamos nos responsabilizando por ela? Será que estamos deixando que os outros determinem a nossa vida? Porque o outro Será que entende estamos desafiando criando, nossas crenças? desafiando as crenças, né? E também ouvindo, gente, que tem que ter diversidade de opiniões. Tem gente que só escuta pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir. Você se limita. Isso é uma crença limitante também. Ah, não, se falar algo que eu não quero ouvir, eu já deleto. Eu já não gosto. Imagina como você fica alienado dessa forma. Então, tudo isso que a gente está falando aqui hoje são convites para isso, para você olhar.
o que é crença limitante em mim? Porque foi Uhum, uma coisa tão falada, né? Crença limitante para cá, crença limitante para lá. Mas será que eu realmente reconheço, modifico, transformo, ressignifico? Ou eu estou uhum, sendo só uma resposta a isso? Não, Carla, é porque minha mãe sempre fez assim. Minha família toda é assim, sabe? uhum. E aí, por isso você tem que ser desse jeito também? Se você é único, né? É um indivíduo. Por que que você tem que ficar respondendo como todo mundo sendo Maria vai com as outras? Ó, e E se for tem a Maria questão vai do com as outras pobre. feliz, né, Ivânia? Se for Maria vai com as outras feliz, tudo bem. Mas tem hora que você está totalmente equivocado e se Uhum, violentando e se fazendo mal, né? uhum. A gente falou da crença do pertencimento, que é, por exemplo, aquela de nascer pobre, vou morrer pobre. Tem Aham. outras também que a gente não enxerga como crença, como uma limitação de pensamento, né, de como você vai agir na vida. Às vezes, numa família, tem casamentos ruins, o seu é bom, mas aí todo mundo tem casamento fracassado aqui, por que que só o meu é bom? Começa a enxergar coisas que fazem o seu casamento ser ruim, a criar coisas, a criar até situações, Uhum. né? Para que esse casamento seja ruim. Então, sim, a gente tem que pensar muito em nós mesmos e nas nossas vidas para identificar essas crenças, né? Para conseguir aí desafiar essas crenças a partir do autoconhecimento. Porque crença limitante para você pode ser uma das que nós não citamos Sim, aqui, né? olha, uma coisa muito importante sobre crença limitante, pertencimento nesse pensamento sistêmico, é que tem pessoas que vêm com um potencial maravilhoso, um talento maravilhoso. Não, Carla, mas meu pai foi carpinteiro, eu também vou ser. Eu não posso virar um arquiteto, nem um engenheiro. Eu tenho que ser carpinteiro, porque eu não posso ser mais do que o meu pai, O sabe? artista em cidade pequena, Aham. né? Isso, artista em cidade pequena, que é isso, isso é uma coisa muito inovadora, né? Então, assim, esse pertencimento, ele tem que ser também analisado. Por que que eu me coloco aqui? Com medo de ser mais do que o meu clã? Ir além do que o meu clã foi? Então, são coisas que nos limitam o tempo todo, né? E olha, mais legal que entrou aqui o Gilson Medina, o Ravi, e outro rapaz, também fico feliz quando os homens aparecem nas nossas lives, gente, como eu falei inicialmente, né? Porque é legal saber que eles se interessam, né, por esses assuntos. Ah, foi um terapeuta aqui que entrou também. Ups. E é isso. Ivânia, você tem 7 minutinhos agora para se despedir. A gente que falou hoje sobre esses pensamentos. Amanhã a gente vai ter uma live que, inclusive, complementa essa, que vai ser com o Renato Maurício. Ele vai trazer falar sobre o Pensamento, autoridade. pensamento autoridade, que é esse pensamento que vai te ajudar a colocar todos esses no lugar deles. Aqui não, aqui E quem manda é o pensamento autoridade, entendeu? Então você que o se que interessou. substitui esses pensamentos negativos, né? De que tratamos aqui hoje. Exatamente. Então, A olha que assunto mensagem maravilhoso. final. Ah, Uhum. não só falar. E aí, como a gente estava fazendo as lives às 13 horas, amanhã, extraordinariamente, a gente vai fazer às 8 da manhã, tá? E vai ser esse assunto. Então, se você quer saber sobre pensamento autoridade, como colocar isso em prática e como ser o administrador da sua vida, que é isso que a gente tem que ser amanhã às 8 horas aqui, tá bom? E agora, Ivane, para as Uhum. considerações finais. Isso. Minhas considerações finais são as de que há sempre, está sempre num bom momento para reescrever sua Sim, vida, para reescrever a sua história. Isso não tem a ver com as habilidades que você tem, porque você pode ampliá-las. Isso não tem a ver com a sua idade, porque a qualquer momento é momento de recomeçar, né? Assim como artista em cidade pequena que eu acabei de citar, eu fui jornalista em cidade pequena.
E eu atuei como jornalista, né? E eu tive ganho financeiro com essa profissão de jornalista. Uhum. Aí, durante muitos anos da minha vida, eu fui uma empresária e de uma empresa próspera, né? Então, assim, são ramos diferentes. E agora a psicologia, né? Que também já tem rendido aqui bons frutos no consultório. Então, assim, sempre há tempo de recomeçar, sabe? É sempre um tempo de voltar para você mesmo e descobrir, assim, o que é que eu sonhava quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu ainda quero isso para mim hoje? Ainda dá tempo? Né? O que que você pode fazer por você que vai tornar a sua vida mais autêntica, né? Que você vai ser você mesmo, sendo feliz com você, para além do que a expectativa externa, do que a sua família espera de você, do que seus amigos esperam de você. O que que você quer? Para além daquilo que vem em você. Porque por muitos anos, né, sendo a empresária de sucesso, né, nossa, eu não tinha outra imagem a não ser essa. Mas o meu sonho estava lá guardado, né? E aí foi muito bom, né? É, foi muita coragem também. É Eu não estou falando que coragem. não houve Sim, sofrimento, tem sofrimento nisso também, sim, tá? sim. E atrás dos nossos sonhos tem um desgaste emocional, tem sofrimento, tem ansiedade, tem muita coisa envolvida. Isso não significa que minha vida foi perfeita, nem sempre feliz, que eu não tive problemas, não. É sempre cada dia fazendo uma escolha, é sempre ressignificando essas crenças, é sempre indo em favor de nós mesmos. É o que eu costumo dizer, né? Eu acho que na vida a gente tem que desafiar quem somos, né? Mas não o desafio pelo desafio só para trazer sofrimento, Uhum. para reverberar naquilo que faz bem para você e no que você quer escolher viver daqui para frente. Porque ainda tem muita vida, né? No daqui para frente, tá, gente? Eu falo assim que essas mudanças todas, acho que por isso tanta gente hoje faz transição de carreira, porque a pessoa passa a se conhecer e ela fala: não, não quer dizer que é porque eu tomei esse caminho que eu tenho que ir até o fim nesse caminho. Pelo amor de Deus, a vida não é estanque, ela te traz oportunidades. E se você está com mal-estar, se aquilo não te faz bem e você não dorme, e esse trabalho é uma tortura, você passa 11 meses do seu ano esperando um mês de férias, isso não é vida, né? Então a gente tem que, isso com tudo, com relacionamento, você com você mesmo, se você não está bem, procure se entender para saber o que que é assim. E a gente tem que viver Uhum. coisas, porque a gente vive coisas que justificam a vida inteira. E tem pessoas que nunca se aproximaram do momento desses. Então, aproveite da E quando riqueza. a gente dá o testemunho, né, tá a Lília aí falando, eu também sou prova viva disso, eu estou mudando as coisas, eu estou mudando o rumo da minha vida. Então, olha só que legal, né? Aí aparece também quem fala que é possível, né? Sim, sim. Vamos dar mais atenção ao que é possível, ao que é bom nesse mundo que o bizarro é que está tendo espaço, né? As loucuras todas, o desequilíbrio, o descontrole, a intolerância. Se você é do time que quer ver um mundo melhor, comece por você, né? Fazendo seus processos aí e tendo esse entendimento, essa construção diária, com amorosidade, sem se Uhum. matar, sem nada, porque pode ser leve, pode ser tranquilo, pode ser muito bom, tá? Pode ser Muito sempre um obrigada. passo de cada vez, né? As meninas estão aqui Sim, agradecendo, eu agradeço demais também, viu, pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez, de falar e também de aprender com vocês. Eu digo que o meu exercício na vida agora é sempre a escuta. Eu acho que com essa postura eu tenho aprendido mais do que ensinado. sim. E é interessante porque eu conheço a Ivane há 25 anos, né? Então, olha o caminho que a gente já percorreu. Nós somos colegas na faculdade de jornalismo e nós duas éramos as duas que estavam lá para aprender. A gente sentava ali na frente, nas primeiras carteiras, e ficava de olho no professor. Interessante porque o nosso trabalho de fim de curso, o TCC, a gente fez juntas. E para onde nós fomos? Nós fomos fazer um trabalho exatamente que envolvia pessoas. As pessoas
comunicação. Então, olha como é interessante. Depois eu fui para esse caminho da terapia, que eu já era desse caminho da terapia, né? Sempre Da foi. psicanálise, sempre fui do caminho desde a faculdade, da terapia, de gostar de ver pessoas, de pensar o que que faz doer nas pessoas e o que faz as pessoas felizes. E a gente se encontra de novo e está nesse caminho o tempo inteiro. Então, e cada um passando pelos seus processos, quanta coisa já aconteceu. Estamos aqui, né? E tem muito mais para acontecer. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, tá? E até amanhã, às 8 da manhã, com pensamento autoridade. Na sexta-feira, tem Clau, que vai ser um sextou com muita música, tá? Aí, Mais uma live da série do Licença Felicidade. ok. Então, tchau para todas. Muito obrigado mais Tchau. uma vez. Obrigado por todos os agradecimentos que apareceram aqui A também. gente não leu as mensagens às vezes, porque para a gente não ficar cortando o assunto, gente, mas a gente leu aqui direitinho e agradece muito, tá? Beijo. Uhum. Sabe?